Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida. Sejam todos bem-vindos ao vosso programa semanal Evangelho do Reino. Muito obrigada a todos que visualizaram o programa anterior, deixaram seus comentários. Isso tudo serve para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para já quero convidar-lhe a marcar de novo a sua presença, ativando o sininho, partilhando a publicação, seguindo a nossa página no Instagram e no YouTube, assim como no Facebook. Antes de iniciarmos com a oração, eu quero levar você a uma pequena reflexão. Se calhar você recebeu este link através de amigos, no grupos de WhatsApp, grupos esses banais, fúteis, de emprego, e você está se perguntar por que estou aqui. Eu quero lhe dizer que Jacó também não sabia que ele estava a lutar com um anjo, e por causa disso ele foi abençoado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 32, em nome de Jesus. Abra. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos começar a ler a partir do capítulo 32, versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Jacó ficou sozinho, e veio um homem que lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou na anca dele e deslocou a sua coxa. Então o homem disse: deixa-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: não deixarei o Senhor ir embora, se não me der a sua bênção. O homem lhe perguntou: como se chama? E ele respondeu: me chamo Jacó. Então o homem disse: de agora em diante já não se chamará Jacó, o seu nome será Israel, pois você lutou contra Deus e contra os homens e venceu. Então Jacó lhe disse: por favor, me diga o seu nome. Mas o homem lhe perguntou: por que quer saber o meu nome? E nesse momento o homem abençoou Jacó. Aleluia! Para dizer que esta palavra não vem, este link, este convite para assistir à publicação não vem por acaso na sua vida, não vem por acaso no seu WhatsApp, no seu Facebook, não vem por acaso. Vamos orar juntos para que esta palavra que o Senhor Jesus preparou para trazer a sua vida possa abençoar e moldar os seus caminhos, em nome de Jesus, amém? Comece a orar onde você estiver. Pai Santo, graças te dou, em nome e no sangue de Jesus. Graças te dou, Yahweh, por tudo quanto o Senhor é e já fez nas nossas vidas. Graças te damos, Pai, por tudo quanto o Senhor já fez para o seu povo e ainda vai fazer. Senhor, eu oro para que esta palavra possa tocar o coração de cada um que for ouvir e molde os seus caminhos segundo a sua vontade. Pois a vontade de Deus é maior do que a vontade do homem. Que esta palavra possa curar aonde é necessário cura, possa restaurar aonde é necessário restauração, possa livrar aonde é necessário libertação e, acima de tudo, possa trazer salvação para as nossas vidas. Em nome e no sangue de Jesus. Assim como Jacó, Senhor, não permitam que saiamos deste momento de oração, de partilha de palavra, sem a sua bênção, Senhor. Assim como Jacó, eu e o caro telespectador não podemos permitir sair deste momento de oração, sair desta publicação, sem que o Senhor nos possa abençoar com a sua palavra, nos possa abençoar com o seu fogo, nos possa abençoar com o Espírito Santo, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, tudo para a honra e glória daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Em nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Reino. A palavra que o Espírito Santo de Deus intimou-me para trazer para si hoje, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para os seus caminhos, tem como tema a vontade de Deus.
Deus é o arquiteto da nossa vida. Ele é o arquiteto do mundo. É Ele que pensou e idealizou este mundo e fez tudo segundo a sua vontade. Fez o homem e a única coisa que ordenou foi que o homem desse nome aos animais e tudo quanto nele existia. Mas tudo quanto existia foi feito por Ele. Deus é o arquiteto da nossa vida. Por isso, a nossa vida foi gerada para ser vivida segundo a vontade de Deus. Muita gente se pergunta como fui gerada para viver segundo a vontade de Deus. Porque Deus, você, eu, somos obras de Deus. Eu e você fomos gerados por Deus, para Deus e com Deus. Então, tudo quanto devemos viver nesta face da terra deve estar de acordo com a vontade de Deus. Todo aquele que caminha fora da vontade de Deus tem a sua vida desarrumada, tem a sua vida desenquadrada, tem a sua vida com problemas, com sofrimento, com dor. E muitas vezes nos perguntamos o que eu fiz, por que eu choro tanto, por que eu sofro tanto, nada para mim dá certo, nada para mim está conforme, já estudei, já fiz o nível médio, não consigo encontrar trabalho para mim, já fiz até um curso profissionalizante, não consigo encontrar trabalho, já fiz a faculdade, tenho formação acadêmica, estou a trabalhar há 10 anos, não tenho casa, não consigo economizar para ter uma casa. A minha família vive de dor em dor, de hospitais em hospitais em busca de saúde. Tudo quanto eu tenho gasto em saúde. Mas por que, meu Deus? Infelizmente, a verdade é única. E é essa verdade que vai libertar você. É essa verdade que Deus trouxe até a mim para fazer chegar a si, para que você seja liberto em nome de Jesus. A vontade de Deus está a faltar na sua vida. Você está a viver tudo isso, mas você não começou com Deus. Você está a viver um emprego, mas nesse emprego você não começou com Deus. Você está a viver um casamento, mas nesse casamento não é Deus o pioneiro, não é Deus o arquiteto. Você está a viver um relacionamento profissional, um relacionamento estudantil, seja qual for, mas Deus não está lá. E você se pergunta por que eu sofro tanto? Por que não passa um mês minha família sem ter ninguém que se encontra doente? A vontade de Deus, cada ser vivente na face da terra, cada ser humano foi feito por Deus e nele há um propósito. Esse propósito é que é a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra exemplos claros de pessoas que viveram segundo a vontade de Deus e terminaram as suas vidas com o galardão da vida. Foram coroados por Deus, acima de tudo com a salvação. Assim também como mostra-nos exemplo claro de pessoas que foram chamadas para viver na vontade de Deus, mas não quiseram obedecer essa vontade. Estavam lá, Deus estava lá, mas quiseram viver segundo os seus caminhos, segundo a sua vontade. Assim está o mundo. Pessoas cheias na igreja, mas a palavra de Deus não funciona na vida deles, porque não vivem segundo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a vontade de Deus. Estão lá a seguir uma doutrina mundana, uma doutrina de proibição. Deus não proíbe nada. Segundo Ele diz, tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Queremos estar na igreja, mas não queremos seguir a palavra de Deus. Queremos fazer parte de um grupo de oração, mas não queremos seguir a palavra de Deus. Mas não queremos saber qual é realmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Não queremos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é a palavra de Deus. Queremos viver segundo a nossa carne. Queremos viver segundo as nossas paixões. Queremos viver segundo a ilusão deste mundo. E quando encontramos outros
que decidiram largar tudo que podiam alcançar humanamente para seguir a palavra de Deus, para seguir a vida em Cristo, achamos que são fanáticos, achamos que são perdidos, achamos que são pessoas com uma deturpação mental e começamos a blasfemar o santo nome de Deus, porque fulano está possuído, porque fulano diz-se ser isto e aquilo. Ele achou graça, ele achou a vontade de Deus para a sua vida, ele achou o propósito de Deus para a sua vida. Ele descobriu que sem Deus ele não é nada. Sem Deus nada pode fazer. Sem Deus todos os caminhos que ele já um dia caminhou e não deram certo é porque a vontade de Deus não estava lá. Tudo quanto ele tentou fazer e não deu certo, não foi porque não fez bem, não. Foi porque a vontade de Deus não estava lá. Deus tem um propósito maior para cada um de nós na terra. A palavra diz: os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Quando, meu amado irmão, você descobrir a vontade de Deus, você vai perceber o quão você andava perdido neste mundo. Quando você aprender a ler a Bíblia, a orar e buscar através dela a vontade de Deus para a sua vida, você finalmente vai conseguir fazer tudo que outrora não conseguiu fazer. Tudo quanto lhe foi roubado, tudo quanto lhe foi saqueado, Deus vai restituir, se assim for da vontade de Deus. Ou Ele vai abrir novos caminhos para a sua vida, vai apagar o seu passado e vai escrever uma nova história, uma história de glória em glória, uma história de Deus, uma história sobrenatural, uma história fora do comum, uma história extraordinária, tudo por causa da vontade de Deus. Temos exemplos práticos na Bíblia. Temos exemplos práticos na Bíblia de pessoas que nada eram, mas quando encontraram, descobriram a vontade de Deus para as suas vidas, tudo se tornou mais fácil. Os seus fardos se tornaram mais leves. Tudo quanto almejavam alcançar, se era da vontade de Deus, já alcançaram. E tudo quanto não alcançaram porque não era da vontade de Deus, não lhes causou insônia, não lhes causou tensão, não lhes causou problemas mentais, não lhes deixou confundidos, porque perceberam de que a vontade de Deus é maior do que as suas próprias vontades. Vamos ler agora. Prepara a sua Bíblia, prepara o seu caderno para fazer anotações. Em nome de Jesus, amém? Se você leu a Bíblia, se você lê a Bíblia com frequência, você já leu a história de Abraão. Abraão era um homem meramente físico. A tribo de Abraão era uma tribo que adorava deuses, era uma tribo que adorava espíritos demoníacos, era uma tribo que adorava esses deuses mundanos que nada fazem, quanto mais nos confundem a vida. Mas Deus mesmo assim separou Abraão da sua linhagem e fez dele o pai das nações, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia no livro de Gênesis 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em nome de Jesus, amém? Deus separou Abraão da sua parentela para fazer dele o pai das nações. Essa foi a vontade de Deus para a vida de Abraão, e Abraão não contestou. Abraão, antes desse dia, nunca tinha tido contato com Deus. Assim como você, se calhar, só conhece Deus das maqueias. Vamos fazer cerimônias de família dos mortos, você só conhece isso. Pôr farinha debaixo de uma mangueira, de uma árvore.
Mas Deus está a chamar para algo diferente, algo fora do normal, algo sobrenatural, porque essa é a vontade de Deus. Assim como Abraão não recusou, não recusa esse convite para viver a vontade de Deus na sua vida, para viver o propósito de Deus na sua vida. Abraão aceitou viver a vontade de Deus. Abraão aceitou, caminhou segundo a vontade de Deus, e hoje nós chamamos Abraão como o pai das nações. Todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, todo aquele que tem fé e vive segundo a fé, é filho de Abraão. Todo aquele que crê no Evangelho de Cristo é filho de Abraão. Tudo por causa da decisão que Abraão tomou. Ele decidiu fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Eu convido você também a fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Eu convido você também a fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Descubra o seu propósito. Entregue-se a Deus. Aceita a vontade de Deus para a sua vida. Há um propósito debaixo das suas pés. Há um propósito debaixo da confusão que está a sua vida. Há um propósito debaixo dessa toda poeira que se levantou, toda essa publicidade maléfica sobre a tua vida. Há um propósito de Deus. Aceita a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 3, Êxodo capítulo 3. Vamos começar a ler a partir do versículo 2 até 9, em nome de Jesus. O resto você pode ler depois com mais calma para compreender melhor. Assim diz a palavra do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de facto, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Fariseu, do Eveu e do Jubuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aleluia, aleluia. Quem era Moisés? Moisés foi criado pela irmã do faraó no palácio de faraó. Mas Moisés não era egípcio. Para ele fugir da terra do Egito, Moisés matou um trabalhador egípcio. E ele, não tendo sido considerado filho, estava marcado para morrer. Mas porque a vontade de Deus é maior, ele ganhou a promessa de Deus. Deus apareceu para ele e confessou-lhe que ele herdaria a terra de Israel, a terra prometida. Veja só como Deus é maravilhoso. Veja só como a vontade de Deus é boa para as nossas vidas. O povo egípcio sofria.
Assim está você também, sofrendo humilhações no seu casamento, sofrendo humilhações no seu emprego. Tudo porque você está voltado para a vontade de homem. Você está voltado para o que é justo e o que não é justo. A justiça terrena não é maior do que a justiça divina. Às vezes é preciso passar pelo vale da sombra da morte para você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes é preciso enfrentar dificuldades, enfrentar todos os dias problemas, estar numa situação de ovelha em que está sempre disponível para o abate à mercê da vontade dos outros. Tudo para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. A vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. E assim foi feito de Moisés. Sobre a vida de Moisés, como eu disse no início, a nossa vida foi gerada por Deus e para Deus. Sobre a vida de Moisés, sobre a vida que Deus gerou para Moisés, ele fez tudo segundo a vontade. Colocou nele a promessa da terra prometida. E Moisés conduziu o seu povo à liberdade. Mas tudo por causa de quê? Da palavra de Deus, da obediência e do sacrifício. Moisés entendeu que a vontade de Deus é maior do que qualquer outra vontade. E ele aprendeu que enquanto estiver na vontade de Deus, tudo quanto for acontecer vai cooperar para o bem. E acima de tudo, para a honra daquele que lhe chamou para o servir. Você deve estar a enfrentar problemas, dificuldades, deve estar a se ver não sendo nada. Mas será que você já pensou, já parou para orar? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que você já tirou um tempo para meditar, perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você simplesmente acha que para viver basta ter nascido? Não. Toda a vida gerada por Deus já há um propósito. Toda a vida gerada por Deus tem um propósito. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Entregue-se. Muitos de nós até já descobrimos aquilo que Deus quer conosco, aquilo que Deus quer com a vida que gerou no nosso corpo. Mas ainda continuamos a nos entregar aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne. Ainda queremos viver de sofrimento a sofrimento. Ainda queremos viver segundo as nossas vontades, porque assim eu quero. Há uma libertinagem excessiva sobre o mundo. Pessoas querem ser aquilo que Deus não disse para serem. Pessoas fazem de tudo para que a sua vontade seja uma ordem sobre a vida dos outros. Porque eu quero, assim o fiz. O arquiteto da sua vida tem uma vontade para ti. O arquiteto da sua vida, que é Deus, tem uma vontade para ti. Descubra essa vontade. Descubra essa vontade. Porque eu não sou nada, porque não é possível que Deus queira me usar, não é possível que Deus possa falar comigo. Tenha um coração disponível, um coração sensível às coisas de Deus. Entregue-se a Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda está próximo. A vontade de Deus está neste livro, que é o livro da vida. A vontade de Deus é a palavra de Deus. Quantas coisas estão aqui escritas que o homem ainda insiste em fazer, a viver de forma contrária a esta palavra? Quantas? Quantas? A vontade de Deus traz paz. A vontade de Deus é a certeza de que a nossa vida não foi vivida em vão. A nossa vida só passa a ter sentido quando vivemos a vontade de Deus nela. A nossa vida só ganha vida de verdade quando vivemos a vontade de Deus.
É a vontade de Deus que traz descanso na nossa vida. É a vontade de Deus que traz sossego. É a vontade de Deus que, mesmo não tendo nada para comer, nós não nos preocupamos, porque sabemos que existe um Deus que me chamou para viver a sua vontade. E se a vontade dele é que hoje eu não coma, entrego meu corpo e meu espírito a um jejum para me conectar cada vez mais com ele. É a vontade de Deus que impede que o nosso espírito seja abalado por decepções. Vemos vagas, temos todos os requisitos exigidos, submetemos documentos, somos chamados até a entrevista, mas no último momento não somos selecionados e começamos a ficar pancados, começamos a ficar frustrados. Não buscamos entender, Senhor, não era da tua vontade que eu estivesse a trabalhar ali. Se calhar esse emprego, você, amado cristão, vai te afastar da presença de Deus. Se calhar é um emprego em que as atividades diárias desse emprego não te deixam ter um tempo para estar com Deus. E você começa a se frustrar. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças. A palavra é clara, em tudo dai graças. Por quê? Porque tudo que acontece, aquele que crê no Evangelho de Deus, tudo que acontece, aquele que crê na vontade de Deus contida nesta palavra, é para seu próprio bem. A palavra é clara e justa quando diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você verdadeiramente ama Deus, você verdadeiramente vive a vontade de Deus, se você verdadeiramente descobriu o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, tudo aquilo que o mundo tem como fracasso, para ti você sabe que é um sucesso, porque Deus te fez vitorioso. Então, frustração não faz parte da sua vida. Decepção não faz parte da sua vida. Por quê? Porque o melhor sempre está por vir. E qual é o melhor? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus que te conecta com o reino dos céus. É a vontade de Deus que te faz candidato à salvação. É a vontade de Deus que te aproxima de Deus. É a vontade de Deus que te ensina a andar na santidade. E a vontade de Deus é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! O mundo fez os seus próprios caminhos. As pessoas fizeram seus próprios caminhos, abandonando o caminho de Deus. Por isso o sofrimento, o desespero, a angústia, as noites mal dormidas. Isso não começou hoje. O homem sempre luta para não viver segundo a vontade de Deus, esquecendo que Deus é o arquiteto da sua vida. Abra o livro de 1 Samuel, em nome de Jesus, amém. Vamos entender o que acontece. O que acontece com aqueles que não vivem a vontade de Deus? O que acontece com aqueles que fazem seus próprios caminhos, mesmo quando Deus já deu a direção certa? Em nome de Jesus, amém. Abra o livro de 1 Samuel 15, a partir do versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram o despojo, ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar,
E atender melhor é do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Aleluia. Vou recapitular só para você perceber o contexto desta palavra. Deus, primeiramente, através do profeta Samuel, escolheu Saul para ser rei. A palavra diz: antes de Deus te aprovar, Ele te provará. Antes de chegar à posição aonde Deus guardou para ti, você será provado. E Deus provou Saul para testar a sua obediência. Saul não estava disponível para obedecer, assim como muitos de nós cá na terra. Conhecemos este manual, mas não vivemos segundo a instrução. Fazemos destas palavras, as nossas próprias interpretações, abrindo os nossos próprios caminhos. Assim também foi Saul. Se você voltar atrás nos versículos anteriores, Deus orientou o profeta Samuel a dizer ao rei Saul, para ir aos amalequitas, destruir tudo, matá-los todos, tanto homens como mulheres, casas, bois, todos os animais que não levassem nada. Mas porque Saul queria viver segundo a sua vontade, assim como eu, assim como você, ainda pensamos que os nossos caminhos são melhores do que os caminhos de Deus. Saul também era assim. Saul foi para lá, fez metade do que Deus mandou. Destruiu as casas, matou os homens, as mulheres, dos bois, ovelhas. Selecionou aqueles que estavam bem de saúde, que estavam bons. E levou para sacrifício ao Senhor. Vendo isso, Deus falou com o profeta Samuel e mandou que Samuel fosse ter com Saul, perguntando: será que Deus tem mais prazer em sacrifício do que na obediência? Eu pergunto isso para ti e para mim. Será que Deus está satisfeito com o nosso estilo de vida, em que primamos pelo sacrifício e não a obediência? Em que primamos pela nossa vontade e não a vontade de Deus? Sempre que nos desviamos desta palavra, observa a sua vida. Sempre que nos desviamos desta palavra, assim como todos que estão distantes desta palavra, que é a palavra de Deus, que não vivem segundo a vontade de Deus, que é esta palavra, não estão na posição onde Deus reservou. Querem casar, querem ter emprego, querem ser reconhecidos, querem estudar mais, querem isto, querem aquilo, mas são sonhos meramente ilusórios. Por quê? Porque estão distantes desta palavra. Assim também aconteceu com Saul. Saul escolheu o seu próprio caminho. Saul decidiu fazer a sua própria vontade. E por causa disso, ele não foi ungido. Porque uma coisa é ser escolhido, outra coisa é ser ungido. Ele já havia sido separado para ser rei. Apenas faltou a unção. E Deus colocou nele esta prova, na qual ele chumbou. Por causa disso, ele não foi rei. Tirando o reinado das suas mãos para aquele que estava disponível para obedecer. Para aquele que estava disponível para fazer tudo segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Esse homem era Davi. De tenra idade, mas ele, desde o primórdio da sua vida, ele percebeu qual era o lugar de Deus na sua vida. Quem era Deus na nossa vida? Assim estou eu, está você, que já estamos a ouvir falar de Deus, dos caminhos de Deus, desde a nossa infância.
Mas ainda cremos que são histórias ilusórias, são contos passageiros, que Deus já não existe, que já não se faz como se fazia antes, já não se marca presente como se marcava antes. Deus é o mesmo, ontem, hoje, será sempre o mesmo. Tudo quanto existe nesse mundo é passageiro, mas Deus é o único que permanece nas nossas vidas, permanece intacto. A sua promessa nunca muda. Ele não é homem para recuar nas suas promessas. E foi assim que Saul perdeu o reinado para Davi. Tão pequeno. Mas Deus viu, sondou o seu coração e sentiu que nele havia o desejo da obediência desta palavra. Sondou nele e viu que Davi estava disposto a obedecer sem questionar a palavra de Deus. Estava disposto a viver a vontade de Deus. Davi estava disponível para viver a obediência e dentro da obediência poder sacrificar. E foi ungido rei. Contra a vontade de Saul, Davi foi ungido rei, porque a última palavra do Senhor, a vontade de Deus sobre o mundo é que conta. As nossas vontades são meramente ilusões. Porque nós pensamos que quando alcançarmos isto, quando termos isto, vamos chegar a um certo nível de fé ou um certo nível de sossego. Mas se formos a ver sem a vontade de Deus, se não for da vontade de Deus, as coisas que nós lutamos, queremos alcançar, trazem mais destruição para nós. Você deseja casar com uma mulher bonita, uma mulher linda, porque agora você já é estável financeiramente. A mulher de Capulana, a mulher do Senta Baixo que lhe ajudou a construir a fortuna que você tem hoje, já não lhe agrada. Porque você agora quer viver coisas grandes. A mulher que orou para ti, orou contigo todas as madrugadas para que Deus pudesse ouvir o teu clamor e abençoar a vida que você tem hoje, já não é essa. Porque agora eu tenho que ter uma mulher à minha altura. Essa mulher que você busca é destruição para a sua vida. Deus não é Deus de duas promessas. Ele não fez duas promessas a Abraão, a Moisés, fez apenas uma. Ele fez apenas uma. O erro do homem, do ser humano, é querer sair aonde Deus não disse para sair e querer ir aonde Deus também não disse para ir. É aí onde caminha a perdição do mundo. É aí onde caminha a perdição do mundo. Davi, em tenra idade, tornou-se rei por causa da obediência à vontade de Deus, por causa da obediência à vontade de Deus, por causa da obediência à palavra de Deus. Aprenda com esse exemplo de Davi. Aprenda com esse exemplo de Davi. Não existe meio termo. Ou obedece, ou obedece. Não é possível viver a vontade de Deus apenas sacrificando. Não. É bom sacrificar, sim, mas é melhor quando o sacrifício está dentro da obediência. Seja obediente à vontade de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus que vai te dar descanso. É a vontade de Deus que vai te dar força. É a vontade de Deus que vai te dar sossego. É a vontade de Deus que vai te dar tudo aquilo que você procura. Porque quando você procurar, quando você orar, a sua oração sempre vai terminar que seja feita tudo segundo a vontade de Deus. E quando as coisas começarem a acontecer, não como você imaginou, mas como Deus preveu, como Deus quer, você vai descobrir que não, estou caminhando na vontade de Deus. E essa vontade de Deus vai te trazer paz em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus esteja a abençoar você com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Que você não permita sair desta pregação, sair deste culto, sair deste momento de partilha de palavra, assim como você começou a assistir, em nome de Jesus, amém. Ponha esse desejo no seu coração.
Põe esse desejo no seu coração, esse desejo profundo no seu coração. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, em nome de Jesus, amém. Davi, mesmo caminhando na obediência, ele também em algum momento se esqueceu de cumprir fielmente a palavra de Deus. Vamos abrir o livro de 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Vamos ler o capítulo 12, 2 Samuel 12, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua. A ele mataste com as espadas dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua família, porque desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Em casa, logo depois, com mais calma, você pode ler lá no início, todo o capítulo 12, para compreender melhor a história, mas vou deixar um breve resumo. Deus também, assim como fez com Saul, Deus também instruiu algo a Davi. Instruiu no comando de lutas, guerras contra outros povos, ele ia vencendo, até que Davi sentiu-se atraído pela mulher do seu irmão Urias. Ele deixou que o desejo da carne, a sua vontade, falasse mais alto. Ele desobedeceu, ele desprezou a instrução do seu Deus. Também como Saul, ele sofreu repreensão. Ele sofreu repreensão através do profeta Natã. Deus orientou o profeta Natã para ir dizer a Davi que aquele pecado que você cometeu e esconde do seu povo, o Senhor Deus já viu. É impossível nos escondermos de Deus. É impossível nos escondermos de Deus. É impossível. Então, o profeta Natã foi ter com Davi e lhe disse: desprezaste a orientação do Senhor, e por causa disso serás envergonhado de dia, à luz do dia. Serás envergonhado. E perdeu seu filho. Davi orou, jejuou pela misericórdia da vida do seu filho, mas porque Deus é Deus de uma só palavra, a palavra lançada não voltou atrás. E Deus fez tudo segundo a sua vontade. Doeu a Davi, doeu a esposa de Davi, a mãe da criança doeu, mas foi tudo segundo a vontade de Deus. Para que serviu isso? Serviu para aproximar mais Davi de Deus. E Davi percebeu que não. Aqui onde eu falhei, contra o meu Deus pequei, é nele mesmo que eu vou buscar o perdão dos meus pecados. Aonde eu pequei, é aqui mesmo aonde eu vou buscar o perdão dos meus pecados. A misericórdia de Deus não tem limites, desde que tenhamos um coração arrependido, um coração quebrantado. Davi orou, Davi buscou a face do Senhor, Davi confessou os seus pecados, Davi falou com Deus, clamando pela sua misericórdia, pediu que ele não o abandonasse nos seus pecados. Ele reconheceu a majestade de Deus sobre a vida dele. Ele reconheceu que existe uma vontade da qual não se pode ignorar, senão nada vai caminhar como Deus quer, como Ele quer. Nada caminha na vida daquele que não crê em Deus. Nada caminha. Você até pode estar a dizer como nada caminha. Se há pessoas que nem creem em Deus, nunca lhes vimos nem nas igrejas, nem aonde, nem em nenhuma adoração, mas têm uma vida farta.
Só Deus conhece o coração de todos nós, amém? Só Deus sabe quem dorme, quem não dorme à noite. Só Deus sabe aquilo que está dentro. Uma casa grande que não te dá sossego, tens que ter muitos guardas. E a Bíblia diz, em vão será começar uma obra se Deus não estiver lá. Em vão será ter guardas para guardar a sua casa, se não for Deus a começar a guardar. Então não se iluda, este mundo é meramente ilusório. Mas a vontade de Deus traz paz. Davi voltou-se para Deus. Davi olhou para Deus e disse, Senhor, pequei contra ti. Lava-me com teu hisopo, porque só assim eu serei mais alvo do que a neve. Remova de mim esse fardo do meu pecado, da minha desobediência. A misericórdia de Deus está aberta para nós 24/24, em todos os dias do ano. Não existe um dia que Deus não receba no seu reino um arrependido. Arrependamos-nos de nossos pecados, das nossas falhas. Busquemos a face do Senhor. Muita gente quando peca, quando vê que irmão fulano, amado fulano, meu vizinho, meu fulano já sabe do meu pecado, afasta-se da convivência da igreja, afasta-se da convivência dos irmãos em Cristo. Não. Davi veio para nos ensinar que o mal já foi feito. Cabe voltar ao zero, que é Jesus, que é Deus. Busque Deus, arrependa-se, começa de novo. Deixe que Ele escreva uma nova história sobre seus erros. Deixe que Ele apague seu pecado. Aceita a vontade de Deus. A misericórdia para o homem é vontade de Deus. Deus quer te alcançar na misericórdia, assim como Ele alcançou Davi. Davi foi perdoado. Davi foi perdoado. Ele pecou, ele desobedeceu a Deus, mas percebeu que não. Aonde eu desobedeci, lá mesmo também tem a misericórdia para minha alma, para minha salvação. Ele refugiou-se em Deus. Aleluia. Aleluia. Diga, a vontade de Deus traz paz. A vontade de Deus traz paz. Vamos ler o livro de Salmos de Davi. Quando Davi cometeu a desobediência, ele buscou a face de Deus para que fosse redimido dos seus pecados. Abra o seu livro no livro de Salmos 51. Vamos começar a ler a partir do primeiro versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Tenha compaixão de mim, ó Deus. Pela sua grande misericórdia, apague os meus pecados. Lava-me de toda a minha culpa e limpe todo o meu pecado. Eu reconheço os meus erros e nunca esqueço os meus pecados. Pequei contra o Senhor, fiz mal que detesta, por isso a sua sentença é justa e tem razão quando me condena. De fato, sou mau desde que nasci, sou pecador desde que fui concebido. O Senhor ama o coração sincero e me ensina a ter sabedoria. Limpe-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Fala para mim palavras de alegria e felicidade, e os ossos que esmagou se alegrarão de novo. Não olhe para os meus pecados e apague toda a minha maldade. Deus, crie em mim um coração puro. Renove em mim um espírito fiel. Não me expulse do seu lado. Não tire de mim o seu Santo Espírito. Dê-me novamente a alegria de estar salvo e fortaleça-me com um espírito obediente. Aleluia. Então ensinarei as suas leis aos seus desobedientes e os pecadores voltarão ao Senhor. Aleluia.
Nós vamos parar no versículo 13, mas você aí em casa pode continuar a ler até terminar. Como eu estava a dizer anteriormente, Davi, quando percebeu que não existe mais outra vontade para a vida dele, senão a vontade de Deus, ele voltou-se para o mesmo Deus e pediu que ele o purificasse da sua maldade. Confessou os seus erros. Entregou-se como novo nas mãos de Deus, para que Deus fizesse novamente tudo o que lhe apraz, segundo a vontade do seu coração. Não fuja dos seus pecados. Não fuja dos seus erros. Assuma-os. Reconheça diante de Deus. Confesse os seus pecados diante de Deus, diante do irmão. Converse sobre os seus pecados, para que você possa manter-se na vontade de Deus. A vontade de Deus é a palavra de Deus. Se verdadeiramente amamos a Deus, façamos tudo segundo a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos trará paz aonde não há paz, nos dará sossego aonde não há sossego, nos dará um novo começo aonde está difícil recomeçar. Creia nesta palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na vontade de Deus para a sua vida. Você que já encontrou a vontade de Deus para a sua vida, você que já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mantenha o foco, não desista. Você até pode cair, assim como Davi caiu, mas saiba que Deus que você serve, o Deus que te chamou para viver segundo a vontade dele, é um Deus de misericórdias. E elas são inesgotáveis, elas são inabaláveis, elas não terminam. E Ele está disponível todo santo dia, desde que você se arrependa dos seus pecados. Jesus, a começar por João Batista, a maior pregação de João Batista é: arrependai-vos enquanto é tempo. Arrependai-vos dos vossos pecados. Que possamos nos arrepender todo santo dia dos nossos pecados. Que possamos buscar a face do Senhor todo santo dia quando pecamos. Quando Ele estava na cruz, disse: Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim este fardo, afasta de mim esta dor. Todavia faça tudo segundo a sua vontade. A vontade de Deus traz paz para as nossas vidas. A vontade de Deus traz sossego para as nossas vidas. A vontade de Deus é o propósito de Deus nas nossas vidas. E a vontade de Deus é esta palavra de Deus. É em nome e no sangue de Jesus. Chegados a este momento, cabe-nos agradecer pela sua presença aí do outro lado, pelos seus comentários. Que esta palavra possa abençoar a ti e a sua família. Que esta palavra possa trazer, acima de tudo, esperança para a sua vida. Que essa palavra possa ser o refresco da sua alma. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento de partilha de palavra. Muito obrigada, Senhor. Oramos, Senhor, no início para que, através desta publicação, deste culto, deste momento de partilha de palavra, almas fossem resgatadas, pessoas fossem tocadas. Aonde clama-se por cura, que deixe a cura em nome de Jesus. Aonde clama-se por restauração, que deixe a restauração em nome de Jesus. Aonde clama-se por libertação, que deixe a libertação em nome de Jesus. A sua palavra é clara quando diz: é a verdade que liberta. E esta palavra, esta vontade de Deus é a palavra que liberta. Que você que ouviu, que acompanhou todo o processo, todo o culto, seja liberto deste mundo em nome de Jesus. Que você que acompanhou a publicação, que você que está a acompanhar agora e que vai ouvir semanas subsequentes, seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto deste mundo. Seja liberto da sua vontade para viver a vontade de Deus em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus é paz para seu espírito. A vontade de Deus trará nova história para a sua vida. A vontade de Deus fará com que você permaneça em obediência e santidade em nome de Jesus.
faça como Davi. Sempre que você pecar, busque a face do Senhor em oração, em jejum, redimindo-se, confessando os teus pecados, clamando pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te abençoar com a sua presença constante em sua vida. Em nome e no sangue de Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos. Amém. Não se esqueça de subscrever ao canal no YouTube. Também não se esqueça de deixar o seu comentário para o crescimento da página. E não só, acima de tudo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do nosso Pai que está no céu.